Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bem, estamos começando aí a nossa aula sobre internet, uma continuação de uma aula anterior, do nosso vídeo anterior que você pode encontrar aí no nosso canal, na nossa sala de aula. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, focando nos serviços que são proporcionados pela internet, por essa rede mundial de computadores, né? Mas antes eu queria falar com vocês sobre uma linha do tempo que eu apresentei para vocês no nosso vídeo passado, na nossa aula passada, onde eu destaquei alguns marcos aí importantes da evolução da internet. Só que ao longo aí da caminhada, da produção do último vídeo para esse, da última aula para essa, eu notei que eu acabei omitindo alguns fatos que eu considero muito importantes, né? E por essa razão eu queria revisitar essa linha do tempo com algumas pequenas alterações. Então, voltando lá em 1965, né, antes mesmo de a ARPANET criar o que seria hoje, que é hoje a internet, né, em 65, eu falei já isso para vocês, dois pesquisadores da área, né, dois profissionais da área, eles conseguiam conectar dois computadores através de linhas telefônicas convencionais, o que era daí um grande passo para a comunicação dos centros de pesquisas da ARPA, o que veio aí a ARPANET, uma vez que um desses pesquisadores fazia parte da ARPA, né? E de fato a ARPANET ela é criada em 1969, como vocês podem ver aí, né, conectando os computadores da UCLA, né, a Universidade aí de Los Angeles, com a Universidade de Stanford. Né. Em 71 é criado o serviço de e-mail, e o primeiro e-mail ele é de fato enviado, né, dentro ainda da ARPANET. Em 74 o protocolo TCP/IP ele é criado e colocado em operação em 83, juntamente com o sistema de DNS, né? Quando aí a ARPANET já tinha sido, de fato, ido para fora da fronteira da área militar, da ARPA, de fato, né? Em 89, uma pessoa proeminente aí da web até hoje, que é Tim Berners-Lee, cria a web, a World Wide Web, www, né? E ainda nesse ano é lançado o primeiro provedor comercial de internet. Em 90, o mesmo Tim Berners-Lee cria o HTML, né? Em 93, o primeiro navegador gráfico ele é lançado, né? Não é o primeiro navegador, porque o próprio Tim Berners-Lee ele cria o primeiro navegador, que é chamado de World Wide Web, inclusive. Mas em 93 é criado o Mosaic, né? E a web passa a ser popularizada, né, para o público, uma vez que até então eram utilizados apenas serviços de e-mail, né? Então, em 94 é lançado o Netscape Navigator, ou Navigator, onde se torna aí o mais popular, né, navegador da época. E se inicia em 95, inclusive, eu não citei aí, mas eu vou citar ao longo da aula, uma guerra de navegadores, porque o Internet Explorer da Microsoft é lançado. Em 98, o Google é fundado. Em 2001, a Wikipedia é lançada, iniciando aí uma nova fase da web, onde a colaboração, né, ela é incentivada. Então se inicia aí a web 2.0, que é chamada. Em 2004 é lançado o Facebook. Na verdade, a web 2.0 se inicia com essa parte social, né? O YouTube em 2005 ele é lançado. Em 2007 o iPhone é lançado e se inicia aí uma revolução da forma como as pessoas acessam a internet, quando antes era apenas por computadores, ou era popular o uso por computadores. A partir de 2007
as pessoas passam a usar mais os dispositivos móveis, e em 2008, inclusive eu não coloquei aí, achei que eu tinha colocado, salvo engano, foi em 2008, o Android ele é lançado, e de uma vez por todas as pessoas passam a utilizar a internet em dispositivos móveis, uma vez que os telefones eles deixaram de ser apenas telefones, eles passaram a ser praticamente computadores, né, nas nossas mãos. Em 2010 o Instagram é lançado, em 2015 o Facebook atinge 1 bilhão de usuários, e em 2016 nós temos aí um evento que eu considero bem importante, né, que foi quando as pessoas começaram a usar o Pokémon GO. Foi uma febre, né, naquele ano mundial, as pessoas ficavam aí com as suas câmeras de celular catando Pokémons, né? E em 2016 a rede social do momento ela é lançada, o TikTok, né? E hoje nós temos aí cerca de 5 bilhões de usuários na internet, tá? Então eu vou falar aqui basicamente sobre 3 questões na aula de hoje, sobre a própria web, o World Wide Web, né, criação de Tim Berners-Lee. Depois eu vou falar sobre e-mail, e depois eu vou falar sobre vírus e ameaças e os cuidados que nós precisamos ter usando a internet. Então, primeiro, o que é o www, né? O que é a World Wide Web? Então, esse é o principal serviço da internet. Nós não podemos pensar que a internet é somente o WhatsApp, né? Nós não podemos pensar que a internet é só e-mail, né? Eu iria falar nessa aula sobre streaming de música, de vídeo, sobre aplicativos de streaming, sobre aplicativos de chat, mas eu preferi focar em questões que caem mais em concurso e que são de fato mais importantes, né? Então, a web, a www, é o principal serviço da internet e o mais utilizado. Nós precisamos pensar que a web, www, consiste basicamente na navegação de sites. Então, você precisa, portanto, de um browser. Mas o que é, de fato, um site? Né? Um site em inglês é um local, porque as traduções para site, né? Um local, um lugar, né? Então, assim como locais no espaço físico em que vivemos têm endereços, né? Os sites, eles têm endereço. Eles têm o que a gente chama de URL. Então, o site do IFPB tem um endereço, ifpb.edu.br. Então, aqui nós temos o site. E nós utilizamos um navegador, nesse caso aqui, o Google Chrome, para acessar os sites, tá? Então, os endereços das páginas são chamados de site, de endereço web, de endereço eletrônico, de URL, tá? Então eu coloquei aí 3 exemplos de site: o site do IFPB, o site da UFPB e o site do próprio governo brasileiro, o gov.br. As páginas na internet, elas são codificadas usando alguma linguagem por trás. Na verdade, a gente chama de uma linguagem de marcação, que é o HTML, que também é uma criação de Tim Berners-Lee, né? Então, aqui nós temos o site do IFPB do lado direito e do lado esquerdo nós temos o código desse site, usando tags, etiquetas, né? Tá aqui, ó, HTML é fechado por um sinal de menor maior, e aqui, ó, é aberto com um sinal de menor maior e um sinal de maior menor sendo fechado. Head, meta, aqui todos esses são comandos que permitem que sejam criados que seja criado um documento bonito como esse, que é um documento que a gente chama um documento de hipertexto. Por que é um documento de hipertexto? Um documento web não é um documento como a gente tem um documento impresso. Um documento web, ele contém links que permitem a gente acessar outros documentos, criando assim uma rede de documentos hipertextos que se comunicam de alguma forma entre si. Então aqui é o primeiro site que foi lançado na web. Esse site ele pode ser acessado ainda por esse endereço que eu coloquei aqui. E você pode ver que o primeiro site da internet,
ele tem vários links, que são esses textinhos aí em azul. Então, as páginas web são documentos de hipertexto. Então, eu quero que você entenda que um documento hipertexto é um documento que, de alguma forma, tem um link para outro documento, que também pode ser hipertexto, como também pode ser linkado por outro documento, que de fato é um documento hipertexto. Então, esses links, eles conectam documentos, associam documentos, e não somente documentos, tá? Figuras, né, imagens, vídeos, músicas e documentos em PDF, documentos em texto, dentre outros tipos de recursos, tá? Então, um link, ele sempre é visível quando você coloca o mouse em cima do link, ele vai aparecer um cursor em formato de mãozinha para indicar que alguma ação pode ser executada se você clicar naquele recurso. Então, basicamente, como eu disse, todo sítio contém um endereço. E a gente chama esse endereço na web de URL. Existe um significado por isso por trás, né? URL é uma abreviatura para um termo em português, tá? Então, as URLs obedecem um padrão. Então, nós temos aqui a URL do IFPB, que na verdade, uma parte dessa URL hoje é omitida, que é essa parte aqui, ó, http://www. Então, se você colocar só ifpb.edu.br no seu browser, na barra de endereços do seu browser, o próprio browser, ele vai compreender e ele vai lhe levar a esse endereço aqui. Então, HTTP se refere ao quê? A um comando que você está mandando para o mouse, para o browser, para um navegador, né? Browser é navegador em inglês, né? É um comando que você está dizendo, olha, ative o protocolo de comunicação entre computadores que permite envio de documentos hipertexto. Quando você digita o endereço, o que você está fazendo nada mais é do que acessando um computador, um recurso que está em um outro computador da rede mundial de computadores, da internet. Nós não sabemos onde está esse computador. O site do IF, eu de fato não sei se ele está num servidor do IF, no próprio IF, lá na reitoria, do IFPB, ou se o IF paga algum servidor aí na nuvem, na local web, no próprio Google, enfim, qualquer lugar aí para poder armazenar o seu site. Depois nós temos o www, que indica que esse documento que vai ser carregado é um documento de fato web. Eu posso usar um browser para usar outros tipos de protocolos, tá? Existe, por exemplo, um protocolo de transferência de arquivos. Então, em vez de HTTP, a gente coloca FTP, o que não vem aqui ao caso. Depois nós temos aqui, ó, IFPB. Então, aqui, essa URL está me indicando que o documento a ser aberto, que na verdade é o site, a gente já sabe, do próprio IFPB, está em um local específico da grande rede de computadores. E esse local tem nome, IFPB. Não somente IFPB, ifpb.edu.br. Então, esse edu aqui é o domínio, ifpb.edu.br a gente chama de domínio. Esse edu significa que o IFPB é uma instituição de educação, tá? Uma instituição de ensino que está localizada onde? No Brasil. BR, professor, tem que ter esses elementos? Não, eu poderia ter uma instituição de ensino, sem particular, por exemplo, sem o edu. Eu poderia ter. Só, por exemplo, Instituição da Paraíba, IPB, por exemplo, uma instituição privada, né? Eu poderia ter ipb.br, poderia ter ipb.com. O domínio é ele todo, mas algumas partes desse domínio podem ser indicadas, tá? Pode ser, desculpa, omitidas. Mas essa primeira parte indica o nome, normalmente, da empresa ou instituição. Essa segunda parte, o tipo. E essa terceira parte, a localização, tá? Mas o domínio como um todo é toda essa parte aqui, tá? Então aqui, como eu disse, indica o protocolo, aqui indica que é www, World Wide Web, aqui a empresa e localização, aqui o tipo de domínio, deveria ter especificado aqui, se é um tipo gov,
se é um tipo, inclusive aqui não é gov, né? Aqui eu errei, aqui deveria ser edu, né? Mas enfim, e aqui a localidade, tá? O tipo do domínio, porque existem domínios comerciais, domínios governamentais, dentre outros domínios de ONG, de organizações, enfim, tá? Aqui nós temos mais um outro exemplo, aqui o all.com.br, com de comércio, tá? Twitter.com, olha só, omitiu a segunda parte, porque normalmente quando omite a segunda parte, se compreende que é um domínio que está, que é uma empresa que tem sede nos Estados Unidos ou uma empresa de fato global, tá? Aqui nós temos um exemplo de um domínio que é composto apenas por kijiji.ca, né? Que é do Canadá. Então aqui a gente já compreende que BR é Brasil, CA Canadá, e nós temos aí uma abreviatura de localidade para cada país. Então, para acessar a web, nós precisamos de um browser, como eu já disse, de um navegador. Browser, em inglês, significa procurar. O browser é o sistema, é o aplicativo, é o sistema. Nós precisamos de um aplicativo no celular para acessar a web. Nós precisamos de um aplicativo, de um sistema no computador para acessar a web. E em qualquer outro tipo de dispositivo que acesse a internet, né? Então, é através do browser que o usuário consegue procurar o sítio, ou seja, a página que ele quer acessar na internet, né? Então, eu preciso de um sistema que tenha capacidade de transferir arquivos HTML, que isso só é feito por um protocolo chamado HTTP. Então, o primeiro browser que foi criado por Tim Berners-Lee foi o World Wide Web. Olha só, só que esse browser aqui, pensa só, tu hoje usa o Firefox, o Opera, o Google Chrome, o Safari, para quem usa aí iOS, o sistema da Apple, o iPhone, enfim. Tu usa aí um browser muito mais rico de informações. Olha como era o primeiro browser que existiu. Então, por causa disso, ele não se popularizou, né, com o povão, né, com nós, com a gente, né? Até porque a internet não tinha tantos usuários, né? Mas, logo depois, foi lançado o Mosaic, tá? Então, o Mosaic, ele já tinha recursos gráficos. Então, veja só, eu tenho aqui a página do Mosaic e aqui a página já do Yahoo naquela época, em 93, né? Então, a gente já vê aí uma riqueza maior de detalhes, né? E foi daí que, logo depois, em 94, surgiu o Netscape Navigator, né? Um browser que revolucionou aí a web. Então as páginas, ele tinha mais segurança, ele carregava as páginas mais rápido, claro, respeitando as limitações da internet e das conexões daquela época, né? Mas em 95, a Microsoft, que até então desprezava a internet, né? E eu já era dessa época, então a Microsoft decidiu comprar um navegador que até então era um navegador que tentava aí concorrer com o Netscape, e a Microsoft comprou esse navegador, deu o nome de Internet Explorer, né? Talvez aí em alusão já ao Windows Explorer, que a gente já estudou em outro vídeo, em outra aula, e foi daí que iniciou o que é chamado aí pelos historiadores da computação de Guerra dos Browsers, né? E eu acompanhei bem essa época. Por quê? Porque a Microsoft começou a bater de frente com o Netscape, então cada vez era lançado um novo navegador, seja de um ou de outro, com mais segurança, com mais velocidade, sem travar, enfim. Então, esse período aí compreendeu de 94 até a metade de 98 e 99, quando em 99, né, o Explorer aqui, ó, em azul, ele acabou assumindo o mercado. Lá para 2002, 2003, o Netscape morreu, né? Hoje nós temos aí o mercado sendo boa fatia dele pelo Google Chrome, né? Eu particularmente uso bastante o Google Chrome, apesar de alguns problemas que o navegador tem, né? De ser devagar demais quando a gente abre algumas abas, enfim. Mas em segundo lugar nós temos o Safari, né? Tá aqui o símbolo do Safari, que é o aplicativo do próprio iPhone, né? O browser do próprio iPhone. E depois nós temos aí alguns outros browsers que estão aí concorrendo a
serem mais utilizados pelos usuários, né? Então, eu vou apresentar agora alguns elementos básicos de um navegador, tá? Então, nós temos aqui uma tela do Google Chrome, né? Onde eu vou apresentar alguns elementos básicos do navegador para que a gente possa aí dar andamento a essa parte da web, né? Então, aqui nós temos as abas. Os navegadores de 10 anos para cá criaram esse recurso de abas, onde nós podemos navegar numa mesma janela em vários sites, de várias formas, né, acessando vários recursos, né? Então, nós temos aqui um navegador aberto, nesse caso aqui é o Firefox, é o Chrome também, onde eu abri 4 abas, veja, e a gente pode, arrastando essas abas, mudar a posição das abas, a ordem das abas, né? Então, isso também pode ser feito. Na verdade, eu posso alternar a aba em que eu estou, tanto clicando em cima da aba, como apertando as teclas Ctrl Tab, tá? Eu posso fechar uma aba clicando nesse xizinho que aparece aqui no canto superior direito da aba, tá? E também posso fazer isso apertando Ctrl F4 e ele vai fechar a aba. Se eu apertar Alt F4, ele vai fechar a janela como um todo, tá? Uma nova aba pode ser criada clicando, pode ser aberta clicando nesse mais que está aqui. Gente, eu estou focando aqui no Google Chrome, tá? Mas esses conceitos, eles são normalmente replicados nos outros browsers que existem, tá? Então, como o Chrome ele é o mais utilizado, né, como a gente viu aí por cerca de 70% dos usuários, eu estou focando no Chrome e, obviamente, na versão de computador, né? Esqueçam aqui a versão de dispositivos móveis, mas não é muito diferente do que a gente está vendo aqui, né? Então, eu posso criar uma nova aba, tanto clicando no mais, como também apertando no teclado Ctrl T, tá? Então, olha só, outros elementos importantes aqui do browser. Esse botãozinho que normalmente o browser tem com a seta para a esquerda diz respeito ao a ação que o usuário tem de poder voltar à página anterior visitada nesta janela e especificamente nesta aba. Por outro lado, essa seta para a direita me permite ir para a próxima página, caso eu já tenha, obviamente, utilizado o botão voltar. Então, cada página ela está sendo guardada em um histórico de navegação. Quando eu clico em voltar, eu volto para a página anteriormente visitada. Quando eu clico em prosseguir, ele vai para a página, se eu já utilizei o voltar nessa navegação, que tinha sido voltada, né? Esse botão aqui, ele diz respeito à ação de atualizar a página. Quando é que eu uso essa ação? Olha, quando eu estou no site e eu estou esperando aí, por exemplo, um e-mail. Estou no site do meu Gmail, estou esperando o e-mail. Então eu clico em atualizar para ver se o e-mail chegou. Ou então estou no site de notícias, no G1, por exemplo. Quero ver novas notícias. Clico aqui em atualizar. Embora esses sites, em geral, eles já têm um recurso de atualização automática, né? Mas eu posso fazer isso aqui, é muito útil a gente usar aí a função de atualizar. A atualização de páginas também existe um atalho para isso. A própria tecla F5 normalmente é utilizada para atualizar uma página. Então você quer atualizar, aperta F5 ou simplesmente Ctrl R, tá? Então aqui nesse espaço no seu browser é onde você coloca o endereço que você quer visitar, tá? Esse cadeadozinho, ele diz respeito à informação de que esse site que está aqui no endereço que você está visitando é um site seguro. Ou seja, nós vimos que existe um protocolo chamado HTTP, que é o protocolo que transfere documentos hipertexto. Mas existe também o protocolo HTTPS, que é o protocolo HTTP sendo usado de forma segura. Quando esse protocolo é utilizado, o browser normalmente mostra esse cadeadozinho dizendo, olha, esse é um site seguro. Esse é um site que está seguindo os procedimentos de segurança relativos ao protocolo HTTP. Ou seja,
você pode usar esse site com tranquilidade, embora, claro, outros fatores precisem ser, você precisa estar atento a outros fatores de segurança, que não somente seja esse. Eu vou citar alguns desses fatores ao final desse vídeo. Tá? Esse botãozinho aqui no Google Chrome é um botão que vocês já conhecem, porque é amplamente utilizado em vários aplicativos, que é o botão de compartilhar, e neste caso, compartilhar a URL. Essa estrelinha, que vocês provavelmente também já conhecem, é o que? É a estrelinha que caracteriza esse site aqui como um site favorito. Como assim, Bruno? Quando você clicar aqui, esse site ele vem para essa barra aqui, ó, que a minha barra é toda organizada com pastas, né? Então ele vai vir para essa barra de favoritos, tá? Aqui no Google Chrome nós temos um espaço que a gente chama de barra de extensões, tá? De plugins do próprio Google Chrome, ou seja, eu posso instalar, o Chrome permite isso, o Firefox também, aplicativos dentro do Google Chrome. Por exemplo, aplicativos de anotações, aplicativos de promoções, tá? Aplicativos de calendário, dentre outras questões. E aqui nós temos o espaço da própria página web, onde é carregado de fato o documento web, né? O documento hipertexto. E vejam, nesse site do IFPB, nós temos vários links. Obviamente eu não vou mostrar todos, mas eu coloquei só alguns aqui, ó. Tudo isso aqui é link. Se eu passasse, se eu estivesse navegando aqui é um slide, mas se eu estivesse com o browser aberto, nós iríamos ver que eu passando o mouse aqui, ele ia ficar com a mãozinha, né? Eu consigo também, usando um browser, perdão, utilizar o browser de forma anônima, de forma privada. Para que serve essa navegação privada, essa navegação anônima? Serve para que os registros de navegação não fiquem salvos na máquina local ou no seu dispositivo de celular. Então, quando é útil, quando é que eu preciso ou posso ou devo utilizar a navegação anônima, tá? Eu utilizo quando eu estou acessando alguma página que eu não queria que fosse vista em dispositivos públicos. Por exemplo, eu não vou acessar o meu e-mail em um dispositivo público. Meu celular descarregou. Eu preciso acessar o meu e-mail. Peço o celular de uma pessoa emprestada, o que já não é bom. Então, eu abro ali a janelinha do browser. Eu posso acessar o e-mail do celular pelo browser, né? Então, abro ali o browser anônimo, privado, e acesso. Bruno, mas por quê? Para que não fique salvo minhas informações de login e senha, tá? Se você quiser, por exemplo, tá aí no computador do IF, você quer acessar seu e-mail ou seu swap, você não quer deixar aquelas informações ali salvas, você usa também o modo anônimo. Mas é importante dizer que a navegação anônima não evita que você esteja sendo monitorado. Os seus registros não estão sendo armazenados no computador, mas o administrador da rede, por exemplo, do IF, ou você está acessando numa cafeteria, as pessoas podem hackear o seu computador, por exemplo, podem monitorar o seu computador, monitorar o seu acesso, mesmo você acessando de forma anônima, tá? Ou seja, a sua navegação fica anônima no dispositivo local, não na rede e não, obviamente, para as autoridades vigentes, né? A polícia, por exemplo, se desconfiar de algum acesso estranho, algum fluxo de dados, alguma transferência de dados estranha, não é a navegação anônima que vai impedir que a polícia investigue, enfim, monitore um dispositivo que está fazendo isso. Então, os registros são salvos localmente em arquivos de que forma? Em cookies. Então, peraí, Bruno, quer dizer que quando eu estou acessando de forma anônima, não salvo os registros? Na verdade, os registros eles são apagados assim que você fecha a janela. Eles continuam sendo salvos, mas assim que você fecha a janela, ele é apagado. E quando não estou usando janela anônima, estou usando janela normal, os cookies, eles são salvos normalmente. São arquivos que são temporários, são arquivos que são ocultos e que estão sendo armazenados no seu dispositivo. Beleza, mas o que é cookie?
Tu não explicou o que é cookie. Cookie é normalmente aquela janelinha que você está navegando no site. Isso cada vez é mais comum, inclusive hoje é obrigatório mostrar quando o site ele usa cookie, ou seja, quando ele armazena informações do usuário, ele é obrigatório a informar o usuário que ele faz uso de cookies. Cookies não é aquela comidinha gostosa aí, aquele doce, aquele docinho ali que a gente come, que é bom demais com um cafezinho. Na verdade, os cookies são arquivos que são criados pelos sites visitados e que são armazenados no próprio dispositivo. Como é que funciona o cookie? Olha só, você visita um site que usa cookies. Então ele vai dizer, olha, esse site usa cookie, você autoriza? Aí você diz, ok, autorizo. Então o servidor, ou seja, o local, o computador onde tem aquele site lá armazenado, ele vai receber essa solicitação, ele vai pegar as informações do usuário e vai armazenar, mandar de volta para o computador local, para o celular que está acessando o site, e aquilo ali vai ficar armazenado ali. Bruno, em quais exemplos isso pode ser útil? Pensa aí, você comprou, está fazendo uma compra na Amazon, no site da Amazon, no Mercado Livre, qualquer que seja. Percebeu que se você não finalizou a compra e você voltar para aquele site, o carrinho de compra vai ter lá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, um site que você tem que fazer login e senha. Percebeu que quando você volta, aquelas informações ali estão salvas e você pode ou continuar a sucessão ou simplesmente escolher lá, olha, essa senha aqui salva e você fazer uso daquelas informações que já estavam naquele formulário. Quando você vai, inclusive, usar um formulário de preenchimento de nome, sobrenome, telefone, endereço, já percebeu que tem alguns sites que você entra, que essas informações já podem ser pré-preenchidas por você de forma automática? Pronto. Isso acontece por quê? Porque esses sites usam cookies. E foi você que permitiu em algum momento que esses sites utilizassem cookies. Agora lembre-se, hackers, eles podem utilizar as informações presentes no cookies para aplicar golpes, tá? E para também violar a privacidade do usuário. Afinal, os cookies contêm informações, que eventualmente são privadas. Então, citei há pouco um exemplo da cafeteria. É muito comum em cafeteria, né, em restaurante, você ter aí uma internet aberta. Então você está aqui tomando seu cafezinho, acessando aqui a internet, mas naquela cafeteria ou próximo a ela, usando a mesma internet, tem um espião, tem um hacker, que ele está vendo todo o seu tráfego e acessando aí os seus cookies, seus arquivos privados. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente acessa, inclusive, nesses espaços com Wi-Fi aberta, ou espaços, inclusive, que tem Wi-Fi fechada e que você, porventura, não venha confiar nas pessoas que estão ali acessando. Tá? Eu já vi situações de, inclusive, instituições de ensino terem pessoas lá dentro hackeando o conteúdo dos colegas. Eu já vi isso em instituições de ensino que eu já estudei, né? Então, e-mail. E-mail é um segundo serviço muito importante e muito utilizado, inclusive foi o serviço original que mais popularizou a internet lá na década de 90, de 80, só depois quando a web veio aqui, a web passou a ser mais utilizada. O que é e-mail? E-mail vem do inglês de electronic mail, ou seja, carta eletrônica, correio eletrônico. Então, basicamente, primeiramente, os e-mails são organizados em caixas distintas. Então aqui eu peguei minha tela inicial do meu Gmail acadêmico. Então é importante que se diga que nossos vídeos são sempre de aulas voltadas a aplicativos do próprio Google. A gente já falou sobre o Google Drive, a gente já falou sobre o Gmail, né? E a gente está falando agora sobre o Gmail, a gente vai falar sobre o Google Calendar, o Google Agenda, vai falar sobre os documentos, os aplicativos de Google Suite, como o Google Documentos, Google Planilhas, entre outros. Então o que você tem que ter aqui primeiro? Você tem que ter uma conta do Gmail. Se você é aluno do IFPB, você já tem essa conta, tá? Então o Gmail, como todo e-mail, ele é dividido em diferentes caixas. A principal caixa é a caixa de entrada, mas nós temos aqui, ó,
caixa de enviados, para citar algumas. Todos os e-mails, ou seja, todos os e-mails de todas as caixas vão estar aqui, se você clicar aqui. Também tem a caixa de spam, que é o quê? São aqueles e-mails indesejados. Os próprios sistemas de e-mail, como o Gmail, identificam alguns desses e-mails, propaganda, e aqueles, mas você também pode caracterizar um e-mail como sendo e-mail de spam. Por exemplo, você recebeu um e-mail de uma loja que você se cadastrou no site daquela loja, mas você não quer mais receber. Só você clicar lá, olha, esse e-mail é spam. Então, olha só, a caixa de entrada é a principal caixa. É nela que todos os e-mails que você recebe fica. Mas você, é importante que se diga, pode criar filtros para que a sua caixa de entrada só fique nela os e-mails que você quer que fique. Você pode criar outras caixas e direcionar esses e-mails para essas outras caixas. Tá? A gente vai falar em tempo oportuno sobre isso especificamente. Então aqui eu tenho um e-mail não lido. Normalmente e-mails não lidos ficam em negrito. E como nós temos utilizado apenas recursos do Google, eu peço que você, se você ainda não criou um Gmail, que você o faça. Tá? Então olha só, um e-mail normalmente, ou melhor, sempre, ele vai ter este formato. O nome que você escolheu, arroba, o domínio. Por exemplo, meu e-mail do IF é bruno.moreno@ifpb.edu.br. E daí eu queria dar algumas dicas para você criar o seu e-mail. É muito comum a gente pegar e-mails de alunos que foram criados com apelidos, com termos jocosos, né? Enfim, termos pejorativos, né? A minha dica sempre é: crie um e-mail pensando no seu futuro profissional. Pense no e-mail que você entregaria no seu cartão de visitas, para aqueles que ainda usam cartão de visitas, né? Então, pense em um e-mail que no futuro você possa usar de forma profissional. Então agora eu vou apresentar as principais funcionalidades do Gmail. Então, primeira coisa que eu queria mostrar. Normalmente, inclusive, é muito comum nos serviços, nos apps do Google, sempre existir essa caixinha, que é uma caixinha de pesquisa. Neste caso, como estamos tratando de e-mail, aqui você pode pesquisar os seus e-mails. Então, para mim, por exemplo, que tenho muitos e-mails, né? Eu tenho um e-mail pessoal, fora o do IFPB, o meu e-mail profissional, que eu tenho esse e-mail desde de 2004, 2005. Então, eu tenho muitos e-mails ali. Então, tem e-mails que eu tenho que pesquisar muito para achar. Teria que pesquisar muito para achar. Então, basta eu digitar aí alguma palavra-chave que eu tento encontrar este e-mail. Tá? Para você escrever, redigir um e-mail, basta que você clique nesse botão aqui, escrever. Então aqui eu peguei um exemplo, né, de um e-mail a ser escrito para que eu possa tratar com vocês alguns conceitos importantes sobre e-mail. Por exemplo, primeiro, para. Para, como o próprio nome diz, são os destinatários diretos do e-mail. São aquelas pessoas para as quais elas vão receber não somente e-mail, mas o e-mail é especificamente para elas. Então, pense numa carta. Você quer escrever uma carta para duas pessoas. Então, você coloca, olha, fulano e cicrano. Essa carta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, escreveu a carta. Assina Bruno. Certo? Só que existe um outro campo, que é o campo CC, cópia. O que é que esse campo nos diz? Olha, quem está aqui vai receber o e-mail também, tá? E tanto fulano como cicrano, que são os destinatários, vão estar cientes que essa pessoa aqui, que eu chamei de professor.colega, está recebendo este e-mail. Então, voltando para a carta. No campo CC, nós colocamos cópia. Professor.colega vai receber uma cópia desse e-mail. Como nós estamos falando de uma mensagem digital, ele vai receber na íntegra o mesmo e-mail de aluno.fulano e de aluno.cicrano, tá? Mas neste caso, fazendo a comparação da carta, existe um significado diferente entre ambos. É que se fosse uma carta,
professor.colega estaria recebendo como se você tivesse tirado uma cópia, uma xerox, tá? Para falar um bom português. Você tira uma xerox da carta e ela está lá como prezado fulano e prezado cicrano. E você no final dessa carta você bota: enviei uma cópia para professor.colega. Então é isso que significa o CC. Por outro lado, o CCO é uma cópia oculta. O que é que isso me diz? Me diz o seguinte, que eu estou enviando uma cópia desse e-mail na íntegra como ele está, inclusive com seus anexos, tá? Para diretor.beltrano, mas tem um porém. Nem aluno.fulano, nem aluno.cicrano, nem professor.colega sabem que essa cópia está sendo enviada para diretor.beltrano, tá? Então é como você pegar aquela carta, tirar outra cópia e enviar às escondidas para outra pessoa. Mas para que isso? Existem várias razões, inclusive razões comerciais, empresariais, institucionais, pelas quais algumas pessoas precisam receber o e-mail sem que os destinatários ou copiados tenham que saber que estão recebendo, tá? Aqui eu coloco o assunto do e-mail, então existe o espaço do assunto, e é importante que esse assunto seja conciso, sem erros de português, tá? É muito comum a gente receber e-mails enquanto professor com um assunto enorme e um corpo do e-mail bastante curto, né? É importante que no corpo do e-mail também tenha uma mensagem clara, objetiva, sem erros de digitação, sem erros de português, uma linguagem adequada, sem palavrões, sem termos pejorativos, especialmente se você está lidando com a parte acadêmica, profissional, né? Lembrar que textos em caps lock, em maiúsculo, representam a etiqueta da internet como textos em que a pessoa está sendo um pouco mais grosseira, gritando. Então, evitar textos em maiúsculos, né? Avaliar se o texto está coerente, né? Ter sempre uma assinatura. Veja aqui que eu tenho uma assinatura pré-formatada. Meus e-mails eu não digito essa assinatura. Essa assinatura já foi pré-formatada e eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz isso daqui a pouco, tá? Na minha janela de edição de e-mail, né? De redigir e-mail, nós temos também uma barra de ferramentas, uma barra de formatação, onde aqui eu posso colocar negrito, itálico, alinhar o texto, colocar marcadores, e enfim. Aqui embaixo eu tenho algumas opções de anexos, onde eu posso colocar um anexo, eu posso colocar um link, eu posso colocar alguns emojis, enfim, um documento do Google Drive, dentre outras questões. Então vamos lá, vamos pegar aqui o e-mail. Tem esse e-mail aqui do professor José Tiago, em que o título do e-mail, veja bem, é do Comp. E aqui no Gmail ele já mostra, olha, uma parte do e-mail, né? A data do e-mail, tá? Veja que existem alguns símbolos aqui. Esses símbolos, a gente vai falar sobre eles, são símbolos específicos do Gmail, né? Futuramente, mas basicamente o que ele está mostrando já aqui, eu já posso adiantar, é que ele já entendeu que esses e-mails são importantes. Foram e-mails enviados diretamente para mim ou com algum interesse meu. Aqui é o símbolo de que eu favoritei esse e-mail, para que ele não perca a minha atenção. Então, abrindo esse e-mail do professor José Tiago, vejam bem, nós temos aqui o assunto do e-mail, me indicando que esse e-mail está na caixa de entrada, quem enviou esse e-mail, a data que ele me enviou. Ele enviou para um e-mail específico de uma lista de distribuição onde eu estou incluído enquanto servidor do IF, e aqui o texto do e-mail, né? Então, olha só, aqui eu poderia responder ao professor Tiago, responder a todos, não somente ao professor Tiago, mas também quem ele mandou esse e-mail, e eu posso encaminhar esse e-mail. Eu posso encaminhar esse e-mail ou clicando aqui em encaminhar, ou clicando aqui, ó, em encaminhar, tá? O que significa encaminhar? Quando eu encaminho um e-mail, eu estou mandando esse e-mail para outras pessoas. O professor Tiago e aqueles que ele enviou este e-mail não precisam ficar sabendo disso. E eles não vão nem receber nenhuma informação sobre isso. Aqui aparecem também outras opções. Eu posso imprimir este e-mail, posso excluir essa mensagem, eu posso denunciar esse e-mail como spam, que não é meu interesse.
Se eu colocasse como spam, todo e-mail do professor José Tiago iria entrar nessa caixinha aqui de spam, tá? Então, olha só, eu também posso trabalhar em cima das configurações do meu Gmail, tá? Então, aqui nas configurações eu posso realizar várias ações nesse espaço. Vejam bem, eu tenho aqui, ó, uma aba geral, uma aba marcadores, caixa de entrada. Eu tenho várias funcionalidades que eu posso trabalhar aqui, mas tem um específico que eu quero que vocês vejam, que na aba geral eu tenho uma funcionalidade de assinatura. O que é que isso significa? Que aqui eu coloquei uma assinatura que sempre que eu for responder ou enviar e-mail, ao final do meu e-mail, essa assinatura já vai estar lá. Pois bem, para finalizar, falar sobre vírus e ameaças, tá? Nós saímos de um contexto de pandemia, né, que foi uma revolução mundial em vários sentidos e que nos aproximou muito do conceito de vírus. Por essa razão, né, eu quis trazer aqui uma definição que eu achei muito interessante, uma frase que eu achei muito interessante, que relaciona os vírus de computador, os vírus da era digital, com o que a gente viveu aí na pandemia. Então, Zizek diz o seguinte: antes o conceito do vírus era mais encarado como digital. A pandemia trouxe de volta o seu termo de origem, ou seja, as infecções virais trabalham de mãos dadas em ambas as dimensões, real e virtual. Então, olha só, o que são vírus? Vírus são softwares que contêm instruções que são maliciosas para provocar tanto atos ilícitos, como roubo e informação, como também deteriorar, prejudicar o funcionamento dos computadores, dos dispositivos em geral. Então, normalmente, vírus geram ameaças para o usuário ou para os usuários se esse vírus afetar dispositivos de uma rede, por exemplo. Como, por exemplo, comprometer arquivos importantes do usuário, comprometer o próprio funcionamento de um sistema, como sistema operacional, por exemplo, impedir que o próprio computador chegue a funcionar, que o próprio celular chegue a funcionar de fato, interceptar dados privados, senhas, fotos, vídeos, questões pessoais, sigilosas. Então é muito comum que os vírus eles sejam criados por hackers para obterem algum ilícito do seu dispositivo, e esse ilícito ele é obtido tanto de forma direta, como também para fazer com que você dê algum dinheiro, algo em troca, para que alguma informação não seja disponibilizada, né? Então, é muito comum, eu coloquei aqui uma imagenzinha, que esses hackers, eles interceptem essas informações. De que forma? Quando eles estão em uma mesma rede. Mas com a internet, né, hackers não necessariamente precisam estar na mesma rede que você. Por quê? Porque dependendo da proteção do seu celular, do seu computador e da própria rede em que você está, tá? Esse hacker, ele pode conseguir invadir o seu dispositivo, a sua rede interna, a sua rede local, para conseguir cometer algum ilícito. Então, a partir de agora eu vou passar algumas dicas de segurança na internet. Então, primeiro, cuidado com os links que você clica, tá? Links podem estar associados links podem estar associados com a execução de programas. Você clica no link achando que vai abrir um arquivo, abrir um site, e na verdade aquele link vai abrir um programa. E este é um dos grandes perigos, porque um programa, na verdade, é um sisteminha que você nem vê a sua execução e que está ali roubando um dado seu de forma silenciosa, consumindo uma banda da sua rede, né? Consumindo uma parte da sua rede para roubar dados seus. Um simples histórico da sua navegação. Ele pode roubar e compreender preferências pessoais suas, ver onde você navegou, né? Obter senhas, obter logins, obter seu e-mail, obter mensagens que você leu, dentre outras questões. Então, se você está usando o computador, sempre ao clicar em um link, coloque o mouse antes de clicar em cima do link e veja o que aparece embaixo do browser. Ó. Veja que aqui embaixo apareceu. Provavelmente minha imagem, inclusive aqui falando, está aparecendo no local em que eu estou mexendo o mouse. Mas enfim, logo aqui você vai ver que tem um link
que é o link que é esse link aqui, onde eu coloquei a mãozinha aqui do mouse. Olha agora aqui, um exemplo de um link estranho, né? Esse e-mail foi enviado, que já é estranho. Um e-mail enviado por instituição bancária, sempre desconfie. E quando é colocado o mouse em cima, olha o que aparece. Um link 10.com.tr. .tr deve ser de algum país aí. Ou seja, um link que não tem nada a ver com o Itaú, né? Então, sempre desconfie de links que contêm promoções irresistíveis. É muito comum promoções por SMS. Quem nunca recebeu, né? Promoções aqui, ó, da Caixa Econômica. Existem pendências, falando de pendências. Eu já recebi várias dessas informações por SMS. Clique nesse link para resolver suas pendências. Ou então, é muito comum quando envolve questões de milhas de passagens aéreas. Você tem tantos mil pontos, nem tenho. Clica aqui para resgatar, válidos até tal dia. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de mensagens que você deve desconfiar, né? Inclusive pelo WhatsApp também. Eu conheço pessoas que já caíram em promoções, em golpes por causa de promoções enviadas no WhatsApp que não eram promoções. Eram golpes para pegar o quê? O seu código de verificação do WhatsApp, roubar o seu WhatsApp e tentar fazer com que e tentar aplicar golpes nos seus contatos, né? Então, sempre desconfie de arquivos anexados aos seus e-mails, especialmente arquivos que têm essas extensões que eu cito aqui, ó. São arquivos que normalmente são utilizados para vírus, tá? Cuidados com pagamentos feitos na internet. Então, é muito comum um golpe chamado de golpe do boleto falso. Então, sempre verifique, antes de você pagar, você vai lá usar o leitor para fazer um pagamento, copiar e colar o seu código de barra. Verifique a instituição que está recebendo o valor que você está pagando, para ver se bate com a instituição que você de fato tem que realizar aquele pagamento. Não realize, dica muito importante, transações bancárias em computadores ou dispositivos de terceiros, inclusive computadores públicos. Você entrou no LAN house, né? Não sei nem se no local que você mora ainda existe, mas não faça pagamento por aquele computador. Você não sabe nem se o computador é seguro, muito menos se a rede é segura. Não faça um pagamento do seu dispositivo numa Wi-Fi pública, de uma cafeteria, de um restaurante, enfim. Então, redes abertas são mais propensas à vulnerabilidade, tá? E se for necessário usar o Internet Banking, o aplicativo de internet do seu banco, tá? Faça isso na sua internet 3G, é muito mais seguro, ou 4G, claro. Então, cuidado com as transferências solicitadas via WhatsApp, né? É muito comum golpe de pessoas que dizem: ó, meu pneu furou, tal, eu sou Bruno, não é Bruno. Oi pai, aqui é Bruno, faça uma transferência aqui, meu pneu furou do carro, tal, e a pessoa cai. Eu tenho familiares que já caíram em golpes de pessoas usando o meu nome, né? Em situações exatamente como essa, né? Então, sempre peça para a pessoa fazer uma chamada de vídeo ou de voz para ouvir se é a pessoa mesmo antes de fazer essa transferência, né? Cuidado sempre com códigos solicitados via aplicativo. Por quê? Porque normalmente esses códigos são exatamente o código de quê? Do seu WhatsApp, de verificação de 2 etapas do seu WhatsApp, tá? Inclusive é bom que você sempre configure essa técnica, essa configuração de segurança do seu WhatsApp. Não clique em links suspeitos, não dê códigos fornecidos via SMS a ninguém e configure a verificação em 2 etapas do seu celular. Mantenha outra dica importante: sempre o sistema operacional do seu celular e do seu computador atualizados. Por quê? Porque os sistemas operacionais são responsáveis por uma série de técnicas e de firewalls, por exemplo, de uma série de procedimentos de segurança. Então, sempre atualize tanto o seu sistema operacional como também o seu antivírus. E eu aconselho sempre, para o usuário leigo, usar um antivírus também no seu celular. Mantenha o navegador sempre utilizado. Tá? É muito comum navegadores terem problemas relacionados à segurança. Então, sempre mantenha o seu navegador
atualizado antes de realizar uma compra pela internet. Isso é um negócio que eu faço sempre. Se eu vou comprar na internet, eu pesquiso sobre a empresa que eu estou comprando, tá? Eu vou no Reclame Aqui, eu vou, boto o nome da empresa no Google, eu preciso ler sobre aquela empresa, eu entro no perfil da empresa no Instagram, para ver se é uma empresa séria, né? Essa é a mais importante dica. Utilize sempre senhas fortes. Crie senhas longas com pelo menos 10 caracteres. 8 já tá bom, mas o ideal é no mínimo 10. Use letras maiúsculas e minúsculas, use números e misture com caracteres especiais, como asterisco, traço, sublinhado. Então, essas são as dicas principais. Claro, existem as outras dicas. Não utilize frases, não utilize nomes pessoais, datas de aniversário sua, dos seus filhos, enfim. Evite essas questões mais fáceis de serem compreendidas, sejam por algoritmos, sejam por próprios hackers, de forma sem que utilize algoritmos para isso. Através de engenharia social é fácil de se descobrir as informações pessoais das pessoas e se descobrir, portanto, a senha, né? Cuidado sempre com a saída de contas. Como assim, professor? Entrou no seu e-mail no laboratório do IF. Primeiro, use sempre janela anônima para acessar e-mail em computadores públicos. E sempre clique em sair, para que outra pessoa que vai utilizar depois não veja os seus e-mails, não tenha acesso às suas redes sociais. Então sempre utilize janela o quê? Anônima, privada do seu navegador preferido. E por fim, cuidado com o que você lê na internet. Nem tudo que está na internet é real. Então, cuidado com o que você lê na internet, com notícias que são divulgadas em WhatsApp, né? Então, algumas dicas importantes. Título da matéria ou da mensagem. Então, cheque além do título. Leia o que está sendo escrito ali, né? Pesquise aquele título na internet. Veja se outros meios estão falando sobre aquilo. Fonte, quem é que produziu aquela informação? Aquela fonte é confiável? A URL, o endereço, é um endereço confiável? Pegue aquela informação que lhe foi enviada, pesquise sobre o contexto. Espera aí, será que a pessoa não fez só um recorte? É muito comum isso na internet. Uma pessoa deu uma palestra, estava citando uma fala de Hitler, fizeram um recorte daquela frase, como se a pessoa que estava dando a palestra criticando Hitler, eu já vi isso demais. E disseram que foi ele, e viralizou. Aí o que acontece? Denigre o camarada que está dando a palestra, e a mentira sendo publicada acaba que vira uma verdade, né? Então, analise o contexto. Aquilo ali é um recorte, aquilo ali foi dito de que forma, né? Uma coisa mais filosófica, mais implícita, né? O que você sentiu quando leu aquela matéria, quando leu aquela mensagem enviada pelo WhatsApp? Então, se você sentiu alegria demais ou raiva demais, desconfie. Desconfie, não saia já divulgando. Pesquise, veja se é aquilo mesmo, se vale a pena você divulgar, né? Então, sempre cheque as mensagens que você recebe, né? Verifique as datas, tem a ver também com o contexto, né? Veja se tem erros de português, de digitação. É muito comum que fake news tenham erros de português, erros de digitação. Veja se aquela matéria, aquela mensagem tem o aval do jornalismo tradicional. Claro, a mídia tradicional tem muitos problemas, né? Eu desconfio de várias, de muitas, da maioria. Mas espera aí, o jornalismo é uma técnica, existe uma técnica por trás em que as pessoas fazem, deveriam, né, pelo menos, fazer uma reportagem com investigação melhor, considerando os diversos pontos de vista. Então, para aí, né, veja se o jornalismo tradicional também está falando sobre aquele tema, né? Tenha cuidado, ponto 9, tenha uma atenção redobrada com imagens enviadas por WhatsApp, por Telegram. As pessoas hoje elas divulgam tudo que elas recebem, né? Nós precisamos ter esse cuidado. E por fim, sempre duvide, sempre confira e sempre repita tudo isso que foi dito aqui, tá? Então olha só, eu, para finalizar aqui esse vídeo, coloquei aqui alguns conceitos adicionais que você deve obrigatoriamente estudar. Eu coloquei vídeos de colegas aí da internet, que obviamente eu não os conheço, mas são pessoas que têm o meu aval,
em que você pode pesquisar sobre sistemas que eu pincelei aqui rapidamente e não me aprofundei, ou simplesmente nem citei. Vou dizer alguns. Diferença entre internet e intranet. Diferença entre download e upload. Pode ser óbvio para muita gente, mas para muita gente também não é. Diferença entre HTTP e HTTPS. Eu citei aqui. O que é o marco civil da internet? Então, se você faz algum curso aí na área de direito e está assistindo esse vídeo porque é uma área, está pagando uma disciplina comigo de informática aplicada ou está estudando para concurso, estude sobre o marco civil da internet e também quais são as diferenças do marco civil da internet para a recente lei geral de proteção de dados. Então, coloquei aqui alguns vídeos, tá? Obviamente você não pode parar por aí, pesquise mais, tá? Bem, gente, eu agradeço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.